paz, amados. Estamos, neste domingo, nos preparando para mais um momento de adoração e meditação na palavra do nosso Deus. Como é sabido pelos irmãos, nós temos, neste tempo de pandemia, feito os nossos cultos, dessa forma, e esperamos que muito em breve possamos estar novamente reunidos como igreja no nosso templo. Então, nós agradecemos primeiramente a Deus pela oportunidade que nos é concedida de estar aqui neste momento ministrando a palavra, mesmo diante das nossas incapacidades. Deus assim tem nos permitido compartilhar a palavra dele com os irmãos. É claro que o amor de Deus é quem nos conduz a estar na presença dele. E nós gostaríamos, em primeiro lugar, de estarmos orando neste momento para que o Espírito Santo de Deus possa nos abrir o entendimento para que a palavra dele venha de encontro com a necessidade de cada um. Deus conhece o seu coração, Deus conhece sua vida, Deus conhece a minha vida, a minha necessidade. E a palavra de Deus, quando ela é ministrada e a pessoa está com o coração aberto, então essa palavra é recebida e ela então muda as atitudes, muda tudo na vida da pessoa, porque a palavra de Deus é que tem o poder. Então curve a sua cabeça, aonde você estiver nessa hora, nós vamos falar com Deus. Querido Deus, eterno e soberano Pai, nós te rendemos graças, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado, por tua misericórdia. Nós te agradecemos, ó Pai, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres. Mesmo diante das lutas, das provas, das dificuldades deste tempo, nós louvamos o teu nome, porque o Senhor é fiel. E diante da tua fidelidade é que nós nos firmamos em ti e prosseguimos para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Ó Pai, neste momento, nós te pedimos que a tua palavra, ela possa fazer o que lhe apraz, que ela possa adentrar os corações, trazendo o renovo do entendimento, trazendo, ó Pai, as consolações do Espírito Santo a cada um, a cada vida, a cada um que neste momento ouve a tua palavra. Abençoe-nos, ó Pai, para que nós possamos ser instrumentos nas tuas mãos e que a tua palavra não seja a palavra do homem, mas seja a palavra que vem do Espírito Santo para a edificação da sua igreja. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu quero falar nesta noite, crescendo com as provações. Neste tempo que temos vivido, as pessoas têm analisado esta pandemia sobre algum tipo de lente. Alguns pela lente da ideologia, pela lente da ciência e diversos outros tipos de olhar para essa situação que nós temos vivido. Mas qual deve ser a lente que o servo de Deus, que o crente no nosso Senhor Jesus Cristo tem que olhar para tudo isso que tem ocorrido? Entendo eu que olhamos pela lente do Espírito. E diante deste olhar, o que Deus quer mostrar para a igreja do Senhor neste tempo? O que Deus quer levar você a entender para que o propósito de Deus na sua vida possa se cumprir? E eu gostaria de meditar com vocês nesta noite no livro de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2. Então você que está com a sua Bíblia aí, abra sua Bíblia e acompanhe conosco a leitura deste texto.
E a palavra das Sagradas Escrituras então nos diz assim: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e lhe será dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, homem vacilante que é, inconstante em todos os seus caminhos. Glorie-se o irmão de condição humilde quando estiver em alta posição. O rico, porém, glorie-se na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Pois o sol sai com o seu ardente calor e faz secar a erva. A sua flor cai e a sua formosura perece. Assim, murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Amém? Glória a Deus, né? Que texto fantástico. Crescendo com as provações. Queridos, são tempos difíceis. São tempos em que a igreja, por uma série de medidas, está sendo restringida em poder estar se reunindo juntamente com os irmãos para adorar a Deus. Esta adoração a Deus que é tão importante, mas nós temos vivido um tempo de provação, a provação de ficar em casa, a provação de talvez de ser impedido de trabalhar. São muitas as pressões que advêm sobre a vida das pessoas neste tempo. E é interessante que jamais o Novo Testamento, jamais o Evangelho nos diz que o cristianismo seria uma tarefa fácil. Muito pelo contrário. Em vez de prometer uma vida de paz e sossego, aqueles que deveriam seguir, que queriam segui-lo, o Senhor Jesus nos advertiu sobre o alto preço do discipulado. Né? Ele nos diz em Lucas 9:23, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Jesus está falando aqui, queridos, de tomar a sua cruz. Jesus está dizendo aqui que nós pagaremos um preço pelo fato de sermos seus seguidores. Então, ele diz ainda mais que se perseguiram a ele, também perseguirão aqueles que o seguirem, em João 10:25. Então nós deveríamos saber também que nós seríamos enviados como cordeiros para o meio de lobos, Lucas 10:3. Ele diz mais que nós seríamos entregues por nossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós, Lucas 21:16. Que nós seríamos odiados de todas as nações por causa do seu nome, Mateus 24:9. Tudo isso envolve necessariamente uma boa dose de sofrimento, experiência comum aos que carregam sobre os ombros a cruz de Cristo. Jesus aqui estava preparando os seus discípulos para momentos terríveis, e entendo que Satanás se apropriou de grandes perseguições para dissuadir aqueles homens de darem continuidade à pregação do Evangelho.
Por incrível que pareça, a igreja brasileira tem vivido tempos de muita paz, de liberdade para cultuar, de se pregar o evangelho, de liberdade religiosa. E essa liberdade, essa paz que paira então sobre a igreja brasileira, levou-nos a um estado de calmaria em que as pessoas se apropriaram de algumas falas, de algumas teologias, de que ser crente, de que servir a Cristo seria muita tranquilidade, muita paz. Mas quando a gente olha para o Evangelho, quando a gente olha para o Novo Testamento, vamos perceber que houveram grandes perseguições, né? Não que a igreja não tenha sido perseguida no mundo, mas nós estamos falando diretamente para a igreja brasileira. E então, neste texto que nós lemos, Tiago, irmão do Senhor, ele vai abordar o tema do sofrimento cristão, das provações de uma forma bem breve, bem prática, e nós vamos aprender pelo menos 3 verdades com o texto que nós estudamos hoje. O objetivo do sofrimento, o objetivo da provação, como nos preparar para enfrentá-lo e o prêmio dos cristãos que chegam triunfantes ao final da jornada de lutas terrenas. Então é isso que nós vamos meditar aqui um pouquinho, né? E nós vamos falar primeiro do objetivo da provação. Como sorrir se eu estou sofrendo? O versículo de 2 a 4 vai dizer assim: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Queridos, quando a gente olha para a ordem de Tiago aqui, tendes grande alegria, tende por motivo de grande alegria o passardes por provações. Quando a gente pensa nisso, de ter alegria ao ser provado, ao ser passado por momentos difíceis, essa fala, ela até escandaliza alguns cristãos dos nossos dias, né? Então, eu tenho que ficar alegre quando eu passo por provação. Em outras palavras, o que Tiago está dizendo aqui é: alegrem-se no sofrimento. A questão é que se tem dito em nossos dias que um cristão verdadeiro não pode sofrer. E então esta falácia, ela tem adentrado o coração de muitas pessoas, e as pessoas então já não admitem o sofrimento na vida daquele que é cristão. Mas quando a gente olha para o texto sagrado, Tiago está escrevendo aqui para a igreja e ele diz: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por provações. Então, o que nós temos visto é que muitas pessoas têm pregado uma teologia que diz que o crente fiel, ele não pode enfrentar problemas com doença, com fome, com perseguição, com desemprego ou coisas do gênero. Agora, no entanto, o que nós vemos na contramão disso, de todo esse pensamento, de toda essa teologia que tem sido pregada hoje, Tiago nos manda alegrar com o sofrimento. E não exigir que Deus nos dê a cura, e não sugerir que determinemos que Ele faça o sofrimento cessar. O que ele diz é: alegrem-se nas variadas tribulações que certamente vos sobrevirão. Mas como é que isso é possível, se alegrar diante da tribulação, se alegrar com a prova que eu estou passando, talvez da enfermidade, talvez do desemprego, da falta das coisas? Como é que eu vou conseguir me alegrar vivendo uma situação dessa? O que há no sofrimento que pode nos dar alguma razão para nos alegrar? E então nós vamos ver
provações multicoloridas. A ordem de Tiago é que para que nos alegremos face às várias provações que estamos sujeitos nesse mundo. Provações aqui dificuldades, aflições, que é uma parte inevitável da vida. Quem nunca passou por esse tipo de adversidade? Quem nunca passou por algum tipo de aflição? Então, queridos, a partir do momento que você está nessa terra, você está passível de passar por esse tipo de situação, né? Fome, perseguição, desemprego, enfermidades. Agora, não é menos espantoso que ele menciona no plural, né? Várias provações, palavra que significa multicolorida, várias. Ou seja, como cristãos, nós podemos ser testados em todo tipo de sofrimento. Perseguições sociais, né? Versículo 6. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento, né? No capítulo 6, ainda do versículo 2, diz assim: vós, porém, desonrastes o pobre. Não são os ricos os que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? Perseguições sociais, irmãos. Por vezes somos perseguidos pelo nosso posicionamento, né? Tiago 5,14 vai também dizer que nós sofremos com as doenças, as provações das doenças. E nós estamos vivendo um momento atípico, né? Em que somos até impedidos de nos reunir enquanto igreja. Somos então afetados com crises emocionais, desempregos e afins, conforme nos escreveu 1 Pedro 1,6. E também em Atos 14, 21, 22. Agora, como cristão, todo sofrimento é por Cristo. Todo sofrimento na vida do cristão é por Cristo. Não aqueles experimentados como consequência de um ministério ou algo semelhante, mas todo sofrimento cristão, ele é por Cristo. Portanto, a ordem é: alegrem-se. Os cristãos precisam decidir pela alegria. Romanos 8, de 18 a 25, o apóstolo Paulo vai escrever sobre isso. Agora, o segundo tópico desta primeira verdade que nós estamos estudando, o objetivo das provações, provando e aprovando a fé. Para nos mantermos alegres diante das provações, é preciso algo muito importante na vida do cristão: entender o que Deus está fazendo em nós e por nós, por intermédio do sofrimento, da provação. Isso é muito importante, eu disse isso no início. Irmãos, nós não podemos achar que o sofrimento que advém sobre nós e olharmos com uma ótica política, porque é a política, porque é a ideologia, não. Olhemos com os olhos espirituais, através da lente da espiritualidade, e quando a gente entender isso, nós vamos entender que Deus está fazendo em nós, Deus está operando em nós, mesmo diante do sofrimento, diante da provação. No versículo de número 3, o apóstolo então descreve o sofrimento como teste que o próprio Deus aplica para aperfeiçoar a nossa fé. E ele diz assim: sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Desenvolve a perseverança. Da mesma forma, Pedro, em 1 Pedro 1, 6 e 7 também, o apóstolo Paulo ele vai comparar o efeito das provações em nossa fé ao efeito do fogo, que tem que ser da fé, e o fogo que prova o ouro. Então, a nossa fé também ela vai passar pela provação, que é o fogo que prova a nossa fé, né? Assim como o fogo natural purifica o ouro, o fogo da provação purifica a nossa fé e queima o que é sem valor em nosso caráter. Nesse processo, a dor é inevitável, afinal estamos falando de fogo.
No entanto, o ganho sempre compensa. O ganho de ser provado pela fé sempre compensa as perdas, pois uma fé aprovada é garantia de entrada no céu. Efésios 4, 14 e versículo 22. Nós vamos ler esse texto porque esse texto é muito importante para você entender o que nós estamos falando. Efésios 4, desculpe, Atos 14, versículo 22. Renovando os ânimos dos discípulos, incentivando-os a permanecerem firmes na fé, dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino dos céus. Ou seja, a provação não é somente importante, como também ela é necessária. Ela é necessária para que a nossa fé seja provada. A provação da fé gera perseverança. Perseverar, Davi Field vai dizer que perseverar é se recusar a achar uma saída fácil quando as pressões da vida se tornam particularmente pesadas. É a firme atitude mental de quem não se curva diante de circunstâncias, nem se rende às provações. Se você decidir permanecer firme na luta, Deus garante lhe manter de pé e mais fortalecido no final. O terceiro tópico que nós vamos ver sobre o objetivo da aprovação é perseverando na maturidade, que vai estar no versículo de número 4. E diz assim: ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. O resultado deste processo de passar pela aprovação, das lutas, das dificuldades, é criar em nós um cristão maduro, né? O exercício de perseverar na fé diante das dificuldades, né, habilita-nos a encarar a vida pelo ângulo de Deus. Ou seja, ele se torna capaz de enxergar a realidade sob a perspectiva da eternidade. E aqui está um ponto muito importante, porque a igreja, quase que de um modo geral, ela se estabeleceu na terra e muitas pessoas têm vivido nessa terra com a perspectiva de melhora de tudo que está acontecendo. Não, o mundo vai melhorar, as coisas vão melhorar, o país vai melhorar, e eles têm se esquecido da perspectiva da eternidade com Deus, de uma busca com Deus na eternidade. Então a esperança da glória, ela tem que ser o motivo maior da nossa alegria. Nós vamos morar no céu. E é isso que deve ser o start, o botão de partida, para que nós possamos nos encorajar e encarar as perseguições, o desemprego, as enfermidades, as lutas, dentro da perspectiva da eternidade. O que tem impressionado o mundo é presenciar o martírio de cristãos na igreja perseguida em diversas partes do mundo, em vários lugares, é como eles morrem glorificando a Jesus, não amaldiçoando, mas cantando. E se você tiver a curiosidade, você entra na internet e procura sobre a igreja perseguida, né? São pessoas que no exercício da fé, eles apreciam o encontro com Cristo como o bem mais precioso e desejado. E nós? Como é que nós temos encarado as provações da nossa vida? É interessante, irmãos, que os grandes avanços da ciência ocorreram exatamente em períodos de crise na humanidade, durante as guerras, durante as pandemias. Então o homem se volta para o crescimento, as descobertas, a ciência. Então, dificilmente alguém cresce em tempos de paz. As verdadeiras e mais profundas lições da vida, nós aprendemos na escola do sofrimento.
Somente a dor, ela vai nos mostrar o quanto somos incapazes e necessitamos de Deus. Nas fornalhas do sofrimento, somos convidados a desistir da autoconfiança para depender exclusivamente de Deus. Então, irmãos, nós não podemos fingir que a dor não é real, mas, porém, podemos, pela graça de Deus, experimentá-la como o primeiro passo necessário e breve rumo ao gozo eterno nos céus. Quero me permitir aqui contar um breve testemunho. Os irmãos sabem que eu passei por uma cirurgia recentemente e eu tive 4 crises de cólicas na vesícula. E na última que eu tive, após muita dor, fui parar no pronto-socorro e tomei medicamento muito forte para tirar a dor. E então retornamos para casa, eu e a minha esposa. E então eram umas 11 horas da noite, eu me deitei. E com uns 40 minutos mais ou menos que eu estava deitado, já com a dor cessada, eu acordei e estava doendo tudo de novo. E eu disse para minha esposa, nós já fomos no pronto-socorro, já tomamos Tramal na veia, eu não sei o que nós vamos fazer agora. Ela falou assim, mas a gente já foi lá. Eu falei, então a gente vai orar. Irmãos, e nós então nos ajoelhamos, eu de um lado da cama e ela do outro, e começamos a clamar a misericórdia de Deus, e eu com muita dor, eu não conseguia ficar sentado, eu não conseguia ficar deitado, e fomos orando, e a uma certa altura, 2 horas da manhã, e nós orando, e nós havíamos começado em torno de meia-noite, e então ela se cansou e foi deitar, e eu saí do quarto e fui para a sala, e continuei clamando a misericórdia de Deus, e eu andava da sala para a cozinha, com muita dor, e clamando a misericórdia de Deus, e nessas alturas eu estava falando em alta voz, e então eu questionei a Deus, Senhor, eu tenho visto falar dos sinais, das maravilhas, das curas, que o Senhor tem feito em muitas situações, e eu quero experimentar esta cura do Senhor. E queridos, quando foi aproximadamente 3 horas da manhã, essa dor cessou por inteiro. E eu me senti assim, num momento de experiência com Deus muito forte, de entender que eu passei por aquela dor, por aquela situação, para me compreender a profundeza daquilo que Deus pode agir na sua vida. Foi uma experiência com Deus muito forte, que há muito tempo eu não vivia. Então eu quero dizer para você que Deus, Ele está de braços abertos nas nossas necessidades. Satanás, ele se aproveita em alguns momentos da provação para destruir a nossa fé. Mas Deus utiliza a provação para fortalecer a sua fé. Quando a gente então deixa toda a nossa empáfia de querer achar que estamos no controle, a nossa autoconfiança, e nos colocamos então totalmente dependente de Deus. Eu já não tinha mais perspectiva de voltar ao médico. E então Deus agiu soberanamente na minha vida, retirando a dor. Depois então, no outro dia, nós fomos até o médico, detectou-se que até então achávamos que estávamos com dor no estômago, detectou o problema, foi encaminhado e através dos médicos foi feita uma cirurgia e graças a Deus eu estou muito bem hoje. Agora, você tem aproveitado os momentos de teste para fortalecer a sua fé em Deus? Neste momento que nós temos vivido de pandemia, de preocupação, de ansiedade, ou você tem desperdiçado a oportunidade de crescer na presença de Deus? No versículo 5 a 8, o apóstolo Tiago vai dizer aqui que nós precisamos nos preparar para esse teste da sabedoria cristã, que é o segundo ponto. Um cristão maduro tende a receber a tribulação de Deus como a mesma mão agradecida com que recebe a bonança. De modo contrário, o imaturo ele vai ficar desorientado e é geralmente rápido em murmurar e amaldiçoar a vida quando a fornalha esquenta. Qual o segredo por trás dessas reações diversas? Tiago concluiu o versículo 4 com a expressão, em nada deficientes, ou em nada tendo falta. Então ocorreu-lhe que talvez faltasse alguma coisa para que aqueles cristãos
fossem maduros e, portanto, capazes de encarar o sofrimento corretamente. Sabedoria é o segredo. Sabedoria, queridos, não se adquire em faculdades. Em Provérbios 9 e 10, Salomão vai nos dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabedoria espiritual é a capacidade de discernir a vontade de Deus e aplicá-la à situação do dia a dia. É fruto de um relacionamento íntimo com Deus. No conhecimento das Escrituras. Essa sabedoria habilita o cristão a discernir o melhor curso de ação a seguir em momentos de aperto, assim como capacita a utilizar os momentos de provação positivamente para o fortalecimento da sua fé. Tá, mas eu não tenho sabedoria, então o que eu vou fazer? Se você acha que carece de sabedoria espiritual e deseja possuí-la, simplesmente fortalecê-la, Tiago vai nos dizer também nesse texto o que fazer. No versículo de número 5. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não censura, lhe será dada. Nosso Deus, querido, Ele é dadivoso e nos dá o que pedimos, sem exigir algo em troca, desde que esse pedido esteja de acordo com a sua vontade. Portanto, anime-se, pois é vontade de Deus que tenhamos sabedoria. Agora, para que você possa receber a sabedoria de Deus, há duas maneiras de se fazer isso. Versículo 6. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Ter fé é estar seguro de que Deus vai conceder aquilo que você pede. Né? Nós temos vivido tempos em que as pessoas não têm essa fé, né? E é preciso enxergar isso, que para receber de Deus sabedoria, eu preciso pedir com fé. A outra forma que as pessoas pedem é com dúvida, né? Duvidar significa estar dividido entre dois pensamentos ou atitudes de lealdade, né? O que duvida, ele está sendo infiel e pondo o caráter de Deus em xeque. Vamos entender isso melhor. Aquele que pede com dúvida é o inconstante. Ele vacila entre a crença e a descrença. Sabe, e a gente tem visto muito isso. Quando a pessoa está passando por uma dificuldade, ele simplesmente some da igreja. São aquelas pessoas que eles não têm um compromisso com o trabalho, com a evangelização, eles não têm compromisso com a obra de Deus, e eles vêm esporadicamente à igreja. São pessoas inconstantes. E Tiago, ele retrata essas pessoas, no versículo de número 6, como as ondas do mar, que elas estão em constante movimento. Ela vem e vai, mas ela nunca apresenta a mesma aparência. Né? Essas pessoas, o relacionamento delas com Deus é assim também. Ela não tem constância num relacionamento com Deus. Hoje elas acreditam em Deus, amanhã elas já não acreditam mais. Em uma semana decidem ser alunas regulares da escola bíblica dominical, mas depois já ninguém encontra elas mais. Então nós não podemos ser como a onda do mar, que cada vez que ela bate na praia ela tem um comportamento diferente, mas nós devemos seguir a Deus com uma atitude de lealdade. O segundo, Tiago 1,8 também, é como uma pessoa que se olha no espelho, é como um esquizofrênico, né? Ele não consegue, ele tem duas mentes, né? Uma hora eles desejam algo e depois eles já não querem mais aquilo. Nós devemos ter firmeza para pedirmos aquilo que nós verdadeiramente queremos, servir a Deus. Eu desejo me casar, eu desejo construir uma família, mas amanhã eu já não quero mais isso. E então a gente pede sabedoria a Deus e devemos pedir com um pensamento firmado, não como uma pessoa que pensa algo agora e daqui a pouco ele já não sabe mais o que quer. E o terceiro é como o andar de um bêbado. Ele é errante, a cada passo que ele dá é para um lado. As pessoas são inconstantes em seu caminho, são incapazes de se manter fiéis a Deus, a um único Senhor.
Em Romanos 8, 28, o apóstolo Paulo vai nos dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É sempre mais fácil acreditar nisso nos momentos de paz, né? Quando tudo está bem, né? Então está tudo cooperando para o bem daqueles que amam a Deus, né? Mas quando o apóstolo Paulo menciona todas as coisas, ele inclui aqui as boas e as más. Então você acredita mesmo nisso, que mesmo as coisas más, elas também estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus? Como essa verdade vai direcionar a maneira pela qual você reage ao sofrimento? Diante do sofrimento, este versículo vai fazer sentido para você, Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Diante da dor, diante do sofrimento, diante da aflição, diante da angústia, você vai entender que isso está cooperando para o bem da sua vida, porque você ama a Deus. E terceiro e último tópico, o prêmio final, a coroa da vida. Além do benefício da maturidade espiritual que o sofrimento produz no tempo presente, Tiago ainda vai mencionar um prêmio final para aqueles que perseverarem até o fim. E isso está lá no versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Queridos, a vida cristã, ela pode ser comparada a uma corrida de obstáculos, né? Quando você pula o obstáculo, tem água, tem pedras, tem tropeços, mas, no entanto, ao cruzar a linha, nós vamos receber a recompensa. E é interessante que não é apenas o primeiro colocado, mas todos os que cruzarem, que perseverarem na fé, vão receber esse prêmio, essa coroa da vida. Aqueles que suportam as provações são chamados de bem-aventurados, ou mais que felizes. Então é maravilhoso pensar que a alegria cristã, ela não é uma loteria, alguém vai, alguém ganha, alguém não ganha. Não depende de boas notícias ou promoção do emprego. Não se resume a um momento de euforia, pelo contrário, é uma bem-aventurança cuja essência é o próprio Deus. Este relacionamento com Deus, é estar na presença de Deus, é a coroa da vida. Um contentamento estável, que independe de situações externas. É uma bênção que mantém os cristãos satisfeitos em Deus, mesmo em meio à dor e em meio à provação. Tiago vai dizer aqui que os que suportam com perseverança a provação, através da dor, da perca, de pessoas queridas, de enfermidades, da solidão, de diferentes níveis de perseguição, agora Cristo nos garante a vitória verdadeira, queridos, a vida eterna. Nem a morte é capaz de usurpar isso aí. Vale a pena sacrificar tudo por Deus. E nós podemos então cantar com Martim Lutero: se temos de perder filhos, bens, mulher, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Para nós concluirmos, a ordem bíblica para a nossa vida é simples. Primeiro, sofrimento. Depois, glória e fé. Infelizmente, é grande número de pessoas que tentam pular essa etapa da vida cristã, exigindo prosperidade, exigindo sossego no mundo. Eles buscam um relacionamento com Deus em troca dos benefícios do que Ele pode nos dar. Querem um Deus servidor, que lhes dê tudo o que exigem. Será que essa atitude demonstra um amor a Deus baseado apenas nos milagres que Ele pode dar? E nós? E quanto a você? O seu amor a Deus está baseado no que Ele pode lhe dar ou em quem Ele é? Você continuaria amando a Deus se Ele tirasse tudo que você tem? Conforme o livro de Jó? Cristo não nos prometeu, queridos, uma jornada fácil, mas Ele garantiu que estaria conosco todos os dias. Mateus 28, 20.
compadecendo-se de nossas dores, ajudando-nos a carregar o nosso fardo e levando-nos a salvo para o gozo eterno. Portanto, tenha paciência ao passar pela provação. Lembre-se de que Deus tem o tempo perfeito para todas as coisas. E certamente Ele concluirá com glória o que começou com dor. O maior exemplo de sofrimento é o próprio Senhor Jesus. Se você acha que a sua vida está difícil, injusta, muito trabalhosa, pense um pouco no sofrimento daquele que jamais pecou. Ele escolheu sofrer por você. Você está disposto a escolher sofrer por Ele? Em vez de murmurar, resmungar ou se revoltar contra Deus em momentos difíceis, reaja com alegria, por saber que Deus está lhe aperfeiçoando para o grande dia de nosso encontro com Ele nos céus. Reaja com alegria de que tem o seu tesouro no céu, consegue enxergar os benefícios de uma fé madura, purificada pelo fogo das provações. A dor pode até lhe fazer gemer, mas que ela não tem o poder para lhe fazer murmurar contra Deus, só depende de você. Esta mensagem, em parte, foi utilizada do pastor Diego de Carlos. Eu achei muito impactante para o momento que nós estamos vivendo, nos dias de hoje. E achei oportuno, acrescentando algumas coisas que ele trabalha na sua mensagem, e eu acrescentei algumas nesta minha, para que nós possamos, queridos, crescer com as provações. Muitas pessoas crentes, servas de Deus, têm trabalhado com a possibilidade de melhora deste mundo. Mas o apóstolo Paulo nos alerta que nos últimos dias sobreviriam dias trabalhosos em que os homens seriam amantes de si mesmos, profanos, murmuradores. É preciso, queridos, nós repensarmos a nossa vida, a nossa passagem por este mundo enquanto cidadão dos céus. Aqui sim haverá provações, haverá lutas, haverá dificuldades. Mas Tiago, no capítulo 1, neste texto que nós lemos, ele nos dá então fundamentos para que nós possamos passar por provações e que estas provações possam edificar em nós um caráter cristão, de cristão maduro, que passa por provações, por lutas, entendendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como você tem enfrentado as suas provações? Como é que você tem enfrentado as suas dificuldades, as suas lutas? Firmado em Deus, sem se afastar de um relacionamento com Deus e com os irmãos, ou você tem abandonado? É tempo, queridos, da igreja do Senhor se preparar, porque os dias são maus, e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo está mais próxima do que nunca. A cada dia que se passa, se aproxima o grande dia de Cristo. E nós, como igreja, precisamos estar olhando a tudo isso com sabedoria, pela ótica espiritual, o que Deus está trabalhando na sua vida. E que nós possamos passar por esses dias, firmados em Cristo Jesus, para que no grande dia, nós possamos receber do Senhor o vinde benditos do meu Pai, possuir por herança a terra que está preparada desde a fundação dos séculos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos orar encerrando neste momento. Eu gostaria que você pensasse um pouquinho naquilo que foi ministrado nessa noite. Como você tem enfrentado as suas provações? Se coloque diante de Deus, faça um propósito de compreender que Deus está no controle de tudo e que mesmo diante das provações, das dificuldades, das percas, das lutas, você vai estar firmado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Curve a sua cabeça. Querido Deus, eterno Pai,
Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado, pelas lutas, pelas dificuldades, pelas alegrias, pelo privilégio de sermos teus servos. Que nós possamos, ó Pai, crescer na fé, nos momentos de luta, de dificuldade, e que possamos olhar para a eternidade, não ficar olhando para as circunstâncias, os problemas hoje, a alegria amanhã, mas olharmos para a eternidade, olharmos para a cruz de Cristo, para que no grande dia do Senhor nós possamos estar firmados em Ti e podermos habitar no grande céu, no céu maravilhoso que o Senhor tem preparado para aqueles que lhe são fiéis. Abençoe, Senhor, a Tua igreja no decorrer desta semana, que nós possamos fortalecermos no Senhor Jesus. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, querido. Uma semana abençoada em nome de Jesus.